Em relação à aproximação das séries, uma primeira aproximação, o primeiro cálculo que a gente vai fazer é para os logaritmos, os nossos LNs, certo? Então, esse vídeo aula vai se tratar apenas de LN, da aproximação do LN. Bom, lá na primeira aula, a gente fez para o ln de x. Só que ln de x a gente só pode fazer Taylor, porque não dá para substituir o zero. Uma maneira de resolver é o ln de 1 mais x. E esse está na lista de exercícios de vocês, para vocês encontrarem essa nossa equação. Só que, quando a gente faz essa nossa série, o raio intervalo de convergência vai do menos 1 até o 1, aberto no menos 1 e fechado no menos 1, ou seja, converge no mais 1, mas diverge exatamente no 1. E quando a gente quer fazer o ln de outro valor, como é que a gente faz? Porque fazer o ln só de menos 1 até 1, substituindo aqui no valor do x, né, porque não pode ser um ln de um número negativo, a gente vai ter problemas para resolver, né? Assim, a aplicação vai ser muito pequena. Então a gente tem que encontrar uma maneira de resolver isso para que essa aproximação do ln seja maior. Para isso, a gente utiliza um artifício matemático que a gente vai ter uma equação relacionada. E aí, com mudança em algumas equações, a gente consegue encontrar estes nossos resultados e fazer essa aproximação. Para isso, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro, a gente vai encontrar o ln de 1 menos x, a série de Maclaurin para a função de ln de 1 menos x. Ok. Como é que a gente pode fazer isso a princípio? Se você já tem a função para ln de 1 mais x, a gente pode colocar no lugar do mais x, a gente pode colocar o menos x. Então, o que vai ficar? Menos x menos x ao quadrado vai ficar positivo, então ele permanece negativo. Mais menos x ao cubo vai ficar negativo, então fica negativo. Menos x na quarta vai ficar positivo, com o menos permanece o menos. Então, com essa simples substituição de x por menos x, nesta primeira série de Maclaurin, a gente consegue ter o ln de 1 menos x. E, testando o raio intervalo de convergência, a gente encontra que esta série, ela converge com o x do menos 1 até 1, agora fechado no menos 1 e aberto no mais 1. Como é que a gente vai fazer? Bom, agora a gente vai subtrair o ln de 1 mais x menos o ln de 1 menos x. Por quê? O nosso objetivo é utilizar um artifício matemático que diz que o ln de A menos o ln de B é igual a ln de A dividido pelo ln de B. Quando é menos é a divisão, quando é mais é a multiplicação entre eles. Então, a gente quer encontrar essa nossa equação para fazer o ln de A dividido pelo ln de B. Ok? Acabei de perceber uma coisa, que aqui não é o ln de A dividido pelo ln de B. Nós temos aqui ln de A sobre B. Escrevi errado. Isso aqui é igual a ln de A sobre B. ln de A dividido pelo ln de B, ok? Bom, então, continuando. Quando a gente faz o ln de A menos o ln de B, então a gente vai fazer esse ln de 1 mais x menos o ln de 1 menos x. Ou seja, a gente vai pegar essa primeira equação, o ln de 1 mais x, menos o ln de 1 menos x. ln de 1 mais x menos o ln de 1 mais x. Resolvendo, então, ln de 1 mais x, a gente tem essa equação. ln de 1 menos x, a gente tem essa equação. Quando a gente vai resolver esses nossos termos, a gente vai ter x, menos com menos vai ficar mais, 2x. X ao quadrado sobre 2, menos com menos vai ficar mais x ao quadrado sobre 2. Então, esses termos eles vão eliminar. X ao cubo sobre 3,
menos com menos mais x ao cubo sobre 3 vai ficar 2. O x na quarta vai eliminar, o x na quinta vai duplicar, e assim consecutivamente. Então, esse 2, duas vezes as funções com os expoentes e numeradores ímpares, vai ser o nosso ln de 1 mais x, ln de 1 menos x, ok? Então, quando a gente faz o ln de 1 mais x dividido por ln de 1 menos x, colocando 2 em evidência, a gente tem essa nossa equação. Só que aqui a gente, quando a gente faz o raio intervalo de convergência, fica do menos 1 até o 1. Ou seja, não resolveu o problema, nosso objetivo é outro. O nosso objetivo é chamar isso aqui de y. Porque quando a gente chama isso aqui de y, a gente consegue fazer um artifício matemático de modo a expandir esse intervalo de menos 1 até 1 e voltar para a nossa equação original. Então, se a gente faz o y como 1 mais x, 1 menos x, quando a gente trabalha com esse nosso y, 1 mais x e 1 menos x, multiplicando aqui cruzado, a gente vai ter um y menos yx igual a 1 mais x. Passando esse 1 negativo, vai ficar y menos 1 igual a x, esse passa positivo, y mais x. Se colocar o x em evidência, vai ficar 1 mais y igual a y menos 1, ou, isolando o x, y menos 1, y mais 1. Ou seja, a gente consegue ter uma relação entre x e y que a gente pode fazer a ida e a volta facilmente. Por exemplo, quando a gente quer fazer o ln de 2? Bom, o ln de 2 ele não está nem nesse intervalo, nem nesses intervalos anteriores que a gente viu para o nosso ln. Nem o ln de 1 mais x, nem o ln de 1 menos x. Quando a gente coloca o y igual a 2 nessa nossa equação aqui, a gente pode encontrar o ln de 2. Se o y é igual a 2, a gente tem uma relação entre x e y, e colocando o y igual a 2 nessa nossa equação, a gente vai ter que o x é igual a 2 menos 1, 1. 2 mais 1, 3. X igual a 1/3. Então, esse x igual a 1/3, ele está dentro desse intervalo. Ele está aqui, ó. Ele está dentro desse intervalo e, portanto, para x igual a 1/3, o meu y vai ser 2 e, portanto, a gente consegue fazer esse nosso ln. O ln de 2 é aproximadamente 2 vezes, sendo o x 1/3, 1/3 mais 1/3 ao quadrado, mais 1/3 ao cubo. E aí a gente pode fazer a aproximação com tantas casas decimais a gente quer. E nesse caso, para 5 casas decimais, a gente foi até o elevado a 13 sobre 13, certo? Então, essa é a maneira que a gente tem para encontrar uma aproximação para o ln, fazendo essa substituição, beleza? No próximo vídeo, a gente vai trabalhar um pouquinho com o arco tangente, que também é uma função que a gente pode usar as séries de Maclaurin para trabalhar de uma maneira muito mais fácil, muito mais tranquila. Ok?